como lidar com pessoas que sofreram consequências difíceis após o contato com seres de outros mundos. Será que uma sessão mediúnica poderia ajudar? Você já ouviu falar em sessões de desobsessão, mas e em sessões de desabdução? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo para a playlist Ufologia e Espiritualidade. São sempre temas difíceis, onde há muitas opiniões diferentes, poucas referências na literatura mediúnica, mas somos todos eternos aprendizes num esforço de compreensão. O que querem estes seres, de onde eles vêm, quais são suas reais intenções, qual é a sua real natureza. Um tipo de contato que é frequentemente relatado é a chamada abdução, que ocorre quando uma pessoa é levada em corpo físico ou até mesmo em corpo espiritual sem o seu consentimento, e isto é importante, e no interior de uma nave pode passar por experiências científicas, coleta de materiais biológicos e até contatos sexuais já foram relatados. E isso, claro, pode deixar consequências psicológicas, traumas. Os abduzidos, os chamados abduzidos, já foram estudados por alguns cientistas. Se provou que antes destes fenômenos eram pessoas absolutamente normais, não sugestionáveis, pessoas que ao redor do mundo relatam fenômenos muito semelhantes, mesmo vivendo em culturas totalmente diferentes. E o fato da abdução ocorrer sem o consentimento da vítima, podemos utilizar este termo, nos leva à conclusão de que existem seres que nos visitam que não têm a ética cósmica totalmente desenvolvida, porque utilizam métodos invasivos e que podem ser perturbadores. Aqui no canal temos utilizado muito os livros do médium espírita Pedro de Campos, que, assessorado por seus mentores, trouxe informações muito interessantes. Ele que também é membro da revista UFO, que é uma referência mundial neste assunto. E o Pedro de Campos, em seus livros, sempre orientado pelos seus mentores Erasto, Yoshua Ben Nun, ele nos ensina a diferença entre os chamados extraterrestres e ultraterrestres. Extraterrestres, seres de outros mundos que estão na mesma dimensão, no mesmo plano espiritual que a gente. Já os ultraterrestres, que a maioria dos seres que nos visitam são os chamados ultraterrestres, são seres encarnados em corpos físicos mais sutis, que vibram numa frequência diferente do chamado espaço-tempo. A maioria dos seres que nos visitam são, portanto, dessa categoria e têm boas intenções, estão aqui para nos auxiliar. Este vídeo não é para deixar ninguém com medo de ETs, nada disso, mas precisamos entender o fenômeno cada vez mais em sua profundidade. Neste livro aqui, de Pedro de Campos, Um Vermelho Encarnado no Céu, ele traz um exemplo de uma abdução que deixou consequências psicológicas bem difíceis para a pessoa envolvida, que no caso se deu o pseudônimo de Selma Ellen, uma moça que vivia em São Paulo, aliás está encarnada até hoje, desde os 9 anos de idade já percebia presenças diferentes em seu quarto, mas foi aos 12 anos de idade que ela teve uma primeira experiência de abdução em corpo físico. Ela estava brincando com suas amigas na rua de seu bairro. Umas décadas atrás isso era muito mais comum, brincando de esconde-esconde. Num certo momento, ela se escondeu próximo à sua residência, atrás de um muro de uma outra casa. E de repente sentiu uma sensação estranha, como se estivesse chovendo, mas ela não estava molhada. E ela olhou para cima e viu uma luz muito grande e de repente ela não conseguia se mexer. Seus músculos
seus membros não a obedeciam. Ela lembra de olhar para cima do muro e ver dois seres com aquela típica aparência dos chamados Greys. Braços, pernas finas, tonalidade cinza da pele, cabeça desproporcional, olhos grandes, escuros. Ela viu dois destes seres e lembra que o cachorro do vizinho começou a latir, mas bastou um gesto destes seres para o animal ficar completamente quieto. Em seguida, Selma, para seu desespero, percebeu que estava se elevando no solo, em direção a algo que ela não sabia o que era, aquela luz. Ela começou a ver a sua própria casa e as casas dos vizinhos de cima, de uma outra perspectiva que depois, posteriormente, ela viria a descrever em detalhes. E não havia outra explicação, não havia uma explicação para ela conseguir descrever a sua vizinhança sobre aquela perspectiva. Naquela época não existiam drones, não existiam programas com fotos via satélite, ou seja, as pessoas não tinham essa perspectiva no dia a dia, ainda mais uma criança de 12 anos. Então ela começou a se elevar até que se viu deitada numa mesa. Uma outra criatura se aproximou, com as mesmas características, mas um pouco diferente, mais alta, um pouco mais próxima às feições humanas. E esta criatura deu um líquido para Selma beber e tentou até ser agradável. Disse que eles sempre estariam à disposição para ajudá-la se ela precisasse. Selma pediu para ir ao banheiro, mas ele não autorizou. E após 2 horas, ela perdeu um pouco a noção do tempo e se viu depois retornando à sua residência e sendo deixada no quintal de sua casa. E houve ali um lapso temporal de 2 horas, mas para ela o tempo foi muito mais curto. A mãe de Selma, quando a viu, ficou muito aliviada, disse para ela que eles estavam a procurando há muito tempo, estavam muito preocupados. Esta foi a primeira experiência de Selma com seres de outros planetas. E embora a maioria dos alienígenas um termo que remete ao que vem de fora, talvez seja um termo que faça mais sentido do que extraterrestre, que coloca a Terra como centro de tudo. Então a maioria dos alienígenas que nos visitam estão aqui em missão de auxílio, principalmente nesses tempos de transição planetária, muitos encarnando para auxiliar ainda mais. Mas com certeza também existem civilizações que nos visitam e nos visitaram ao longo do tempo, que buscaram e buscam os seus próprios interesses. Se desenvolveram muito na parte tecnológica, mas a sua moral e ética ainda não acompanhou como poderia. Porém, não chegam a ser criaturas más e perversas que colocariam o destino da humanidade em perigo. Não. E são também sempre monitoradas pelas forças do bem e da luz que controlam o planeta Terra. Portanto, estas criaturas agem dentro de limites muito bem estabelecidos e estão todas sob a influência de uma grande lei universal, que é a lei de causa e efeito, também conhecida como lei do karma. Então, tudo que fazem e que prejudica de alguma forma outra pessoa gerará inevitáveis consequências em seus destinos que o levem a uma outra forma de entendimento. E Selma, após a experiência de abdução relatada no livro, desenvolveu um sério desconforto, desenvolveu traumas, passou por diversos tipos de tratamentos médicos, psicológicos, mas não é fácil encontrar auxílio especializado. Aqui no Brasil temos um trabalho que é muito citado, o Instituto da Psicóloga e Hipnóloga Gilda Moura, no Rio de Janeiro, que, dentre outros públicos, atende pessoas contatadas e abduzidas. Mas Selma não estava encontrando auxílio especializado, precisava também encontrar um tratamento espiritual complementar. Ela era espírita, contava com 46 anos, e no final de 2005,
com a ajuda do médium Pedro de Campos, Selma conseguiria ser auxiliada em sessões de desabdução que ocorreram no grupo de estudos espíritas João Rocha, sob a condução do mentor espiritual médico desencarnado Dr. Fritz, o mesmo médico que atuou junto com o médium Zé Arigó e que continua trabalhando no mundo espiritual, compondo equipes que auxiliam muitas pessoas por diferentes médiums. Hoje em dia, as técnicas de cirurgia espiritual que ele desenvolve já não necessitam que se corte o corpo físico como ocorrera na época de Arigó, mas o Dr. Fritz continua trabalhando. E atuou neste caso. Pedro de Campos relata estas sessões em detalhes no final do livro que citamos. Na primeira sessão, por exemplo, Selma foi colocada no centro de um círculo composto por 12 médiuns, e a equipe espiritual, por meio de um trabalho de regressão e transferência de memórias, fez com que cada um daqueles sensitivos fossem relatando as experiências e sensações vividas por Selma no episódio da abdução, mas como se tivessem sido vivenciadas por eles próprios. E assim, o processo terapêutico foi acontecendo aos poucos, com todo o amparo do mundo espiritual. Em maio de 2006, uma sessão importantíssima também ocorreu, desta vez sem a presença de Selma. Nesta sessão, Pedro de Campos teve a oportunidade de conversar com um dos alienígenas que participaram da abdução de Selma 3 décadas antes. Este ser estava sendo canalizado por um dos médiuns da sessão de desabdução. E como havia pouco tempo, o Dr. Fritz orientou Pedro de Campos a ser rápido e direto ao ponto. Então eu elaborei um pequeno resumo de como foi esta conversa, é muito interessante. Pedro de Campos, por exemplo, fez a pergunta-chave logo no início. Perguntou: qual o vosso objetivo na Terra? E a criatura respondeu: somos de uma civilização longínqua. Viemos para realizar pesquisas, coisas que são importantes em nosso mundo conhecer. E Pedro de Campos fez uma outra pergunta importante. Por que fazem experiências prejudiciais ao ser humano? E olhem o que a criatura respondeu. Vocês pensam que são muito adiantados e que sabem muito. Mas veja o que fazem com os animais. Não se importam nem um pouco em sacrificá-los. Os estudos que fazemos aqui são importantes para a nossa civilização. E então Pedro de Campos mudou um pouco o rumo, focando mais na questão de Selma. Ele disse: as experiências que vocês estão fazendo com ela devem parar. E o alienígena respondeu por meio do médium: não reconheço em você autoridade para mandar parar as nossas experiências. E aí Pedro de Campos teve que apelar a algo maior. Não peço que você reconheça em mim autoridade. Apenas solicito, em nome de Deus, que pare e a deixe em paz. E o alienígena respondeu: não temos as suas crenças e não posso dar uma resposta agora. Levarei o seu pedido para ser discutido no conselho diretor. Ou seja, seria uma decisão colegiada. Muito interessante ele dizer que eles não têm as nossas crenças, no caso esta civilização. Será que seriam criaturas que não acreditam num poder superior e que agem pelo universo a seu bel prazer, buscando os seus próprios interesses e conveniências? Não sabemos. Aqui eu fiz um resumo do diálogo, mas não extraímos maiores informações além dessas que eu trouxe aqui. Eis, portanto, um resumo do diálogo que está presente no livro, que relata a primeira sessão de desabdução que se tem notícia, ocorrida dentro de uma casa espírita. O livro traz muitas outras informações, eu sempre deixo a lista dos livros citados na descrição. E a informação que Pedro de Campos traz é que Selma, depois destas sessões, melhorou muito e nunca mais teve problemas envolvendo seres
de outros mundos. Não é para a gente ficar com medo de ETs. Tudo que acontece é controlado pelas forças da luz. Como sempre ressaltamos, a grande maioria dos seres que estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas ainda somos visitados por civilizações com outras intenções. Mas esse tipo de relato envolvendo abduções que deixam traumas estão cada vez mais raros, ou seja, o processo de mudança pode estar em andamento e com certeza já está. Quando a humanidade angariar merecimento pelos seus próprios atos, não mais seremos alvos desse tipo de experiência e mais, obteremos permissão para um contato maior com estas civilizações. Perceberemos então, nas palavras poéticas de Chico Xavier, que fazemos parte de uma grande família cósmica, o que revolucionará a vida na Terra em todos os seus aspectos. Perceberemos sim que um outro tipo de mundo é possível. E por falar em Chico Xavier, é muito conhecida uma fala deste grande médium de que cerca de 10% dos seres de outros mundos que nos visitam não teriam as melhores intenções, seriam seres egoístas que buscam seus próprios interesses. E não podemos negar os fatos. A ufologia, a casuística ufológica, é cheia de relatos envolvendo interações entre seres humanos e alienígenas que não foram nada agradáveis para os seres humanos. Então precisamos tentar entender o que está acontecendo. E é isso que tentamos fazer aqui, analisando esses fatos, trazendo essas referências destes livros. Quero te agradecer muito por ter ficado comigo até aqui. Se possível, curta, compartilhe, assista aos outros vídeos desta playlist Ufologia e Espiritualidade. Eu vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre um episódio em que alienígenas teriam desativado mísseis nucleares em bases militares. E um outro vídeo muito interessante que eu falo sobre um dos fenômenos mais intrigantes da ufologia, os chamados agroglifos. Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço para vocês, até um próximo vídeo. Tchau!